Alvíceras, alvíceras. Bíblia de Navarra, Gênesis capítulo 2, comentário dos versículos 19 e 20. Os animais são criados da terra, como o homem. Porém, deles não se diz que Deus os infunda ou neles infunde um sopro de vida. Eu quero aqui fazer uma pausa para relembrar o que já estamos vendo no nosso curso de metafísica, com foco aí no comentário sobre a obra O Ente e a Essência, de Santo Tomás de Aquino, onde nós explicamos de maneira complementar muito bem o que significa, do ponto de vista da metafísica, a criação do homem e a criação dos animais. A diferença, vamos dizer assim, ôntica que existe entre os homens e os animais, né? Então veja, o comentarista da Bíblia de Navarra diz assim: este sopro pertence unicamente ao homem, que se diferencia assim essencialmente, veja essa palavra essencialmente, que nos lembra a outra palavra, essência, não está aqui por acaso. Nós já vimos, estamos vendo ainda no nosso curso sobre a obra O Ente e a Essência, de Santo Tomás de Aquino, e lá nós estamos vendo a importância dessa palavra, né? A palavra essência, o que significa esse conceito de essência. Então veja que este sopro pertence, sopro, esse alento, para ficar aqui com a palavra utilizada por Alonso Schöckel na Bíblia do Peregrino, esse alento de Deus, esse sopro de Deus, né, dá vida ao homem e o diferencia, assim, vai dizer aqui o comentarista, essencialmente dos animais. Veja, a essência humana é diferente da essência animal. Não vou entrar aqui em detalhes. Quem quiser saber um pouco mais sobre a obra O Ente e a Essência, um pouco mais sobre metafísica e esses conceitos típicos da metafísica, vai lá no nosso curso sobre a obra do Tomás de Aquino, O Ente e a Essência, que está em pleno curso neste momento. E aí o comentarista vai dizer: o homem tem uma forma de vida que o vem, né, diretamente de Deus, que provém diretamente de Deus, ou seja, está animado por um princípio espiritual que o capacita para ser o interlocutor de Deus e para ter verdadeira comunhão com outros homens. Então, esse alento, esse espírito que Deus sopra sobre o homem, recém-tirado do barro, recém-formatado, recém-moldado do barro, este espírito que é soprado sobre as suas narinas, como vai dizer Gênesis capítulo 2, versículos 19 e 20, este mesmo alento, este mesmo sopro é o sopro de vida, é o que colocou dentro do homem esse ser divino, né? A famosa centelha divina que nós vimos desde os tempos mais remotos, né, da filosofia, das filosofias mais antigas, né, das culturas mais antigas. É a centelha divina que é colocada dentro do homem através desse sopro. E por isso mesmo, ou seja, pelo fato de este sopro ter sido soprado, expirado de Deus para dentro do homem e não ter acontecido o mesmo para com os animais, é que o ser humano, do ponto de vista metafísico, do ponto de vista ontológico, não é um animal, né? Alguns consideram que ele não seja um animal. Agora, claro que de certo ângulo, né? Por certo aspecto, ele não seria a mesma coisa que um animal. É claro que nós somos animais racionais, claro, mas não somos iguais aos outros animais. É claro que aqui eu não estou falando nenhuma novidade, todo mundo sabe disso, não há novidade nisso. Só que veja o caminho que nós percorremos para chegar a essa conclusão, que o ser humano não é um animal igual aos outros, é um caminho que talvez você não tenha percorrido, né? Geralmente o raciocínio vai pela via biológica, né? E nós aqui fomos pela via
metafísica, pela via ôntica, né? O homem não é igual ao animal porque nele foi soprado, conforme nos diz os versículos 19 e 20 de Gênesis 2, nele foi soprado, eu repito, o Espírito de Deus. E o que chamamos de alma, aí vai dizer assim, isso o que chamamos el alma ou el espírito, ou seja, é o que chamamos de alma e espírito, né? Então essa comunhão entre os homens, depois ele vai complementar. Por isso o homem se assemelha a Deus mais que aos animais, ainda que o corpo humano tenha sido formado da terra e pertença a ela, como o do animal também. Então veja, o animal, ele, segundo o comentarista, teria sido feito da terra, assim como o ser humano. Porém, no ser humano fora introjetado o espírito sopro, a inspiração divina, com essa centelha do ser. Em metafísica, só para lembrarmos, ainda voltando um pouco mais em metafísica, precisamos lembrar que ao final e ao cabo só existe mesmo um único e verdadeiro ser, que é Deus. Todos os demais, para que nós usemos o termo mais preciso, devem ser chamados de entes, tá? Então, ser só existe um, que é o próprio Deus. E o homem e as demais coisas são entes. Então, existe aí, em latim, fica bem claro porque você tem a palavra ens, que significa ente, e a palavra esse, que significa ser. Então, vai nos dizer, no Concílio de Viena, no documento Fidei Catholicae, a unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Mais uma vez, um conceito, um estudo metafísico, a alma como a forma do corpo. E nós vamos ver, se você voltar lá no nosso curso que estamos ministrando sobre metafísica, você vai verificar que a alma, essa forma do corpo, ela hierarquicamente falando, ela prevalece sobre a matéria, né? Ou seja, o corpo humano. Claro, do ponto de vista não da hamartiologia, não do pecado, mas sim do ponto de vista da hierarquia ôntica, né? Da hierarquia metafísica. Ou seja, graças à alma espiritual, a matéria que integra o corpo é um corpo humano e vivente. E no homem, o espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, senão que sua união constitutiva e sua união constitui uma única natureza, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 365. Então veja, vou repetir, o que o comentarista diz é que o ser humano é formado por corpo mais a alma, né? Segundo o comentarista, e que não quer dizer que o ser humano possui duas naturezas, uma humana e uma espiritual. Não, o ser humano é a fusão, é a comunhão de ambas as realidades. Isto é o ser humano. E isso, claro, isso vai desdobrar em várias linhas, até mesmo escatológicas, né? Sobre o dia da ressurreição, o que ressuscitará, né? O corpo que nós temos ressuscitará, a alma, ela vai acontecer o que com a alma? Nós ganharemos um novo corpo? Que corpo é esse que a gente vai ganhar? Sim ou não? Então, vários debates são suscitados aqui, a gente não vai entrar evidentemente, mas é só para poder apontar para algumas direções para as quais este assunto, esta conversa pode caminhar, ok? Então eu espero que você tenha gostado. Até a próxima, se Deus quiser.